Imagine acordar um dia com a perturbadora percepção de que a vida que você tem vivido não é verdadeiramente sua. De que cada decisão que tomou, cada crença que sustenta e até os desejos que o movem podem não ter surgido da parte mais profunda de quem você é, mas sim das expectativas, condicionamentos e influências invisíveis do mundo ao seu redor. Pense nisso. Quanto da sua identidade é um reflexo do seu eu autêntico e quanto é uma máscara cuidadosamente construída, moldada por pressões externas? Com que frequência você sente que está apenas interpretando um papel, seguindo um roteiro escrito pela sociedade, pela sua criação ou pelos medos que sussurram no fundo da sua mente? Hoje, embarcamos em uma exploração de um dos insights mais profundos de Carl Jung, a ideia de que a vida só começa de verdade quando você encontra a si mesmo. Mas o que significa encontrar a si mesmo? Será apenas sobre ganhar autoconhecimento ou há um processo mais profundo e transformador em jogo? Acompanhe-me, porque, ao revelarmos as forças ocultas que moldam sua identidade, você entenderá por que a maioria das pessoas nunca se encontra de verdade e como você pode se libertar. A realização final que discutiremos é a mais poderosa de todas. Ela tem o potencial de mudar não apenas a forma como você se vê, mas também a maneira como você se relaciona com o mundo. Carl Gustav Jung foi um pioneiro da psicologia profunda, um pensador que foi além das teorias tradicionais da mente para explorar os vastos reinos ocultos do inconsciente. Diferente de muitos psicólogos de sua época, Jung não acreditava que o bem-estar mental se resumia a se ajustar às normas sociais. Em vez disso, ele via o crescimento psicológico como uma jornada rumo à individuação, o processo de se tornar seu eu mais autêntico. Mas aqui está a realidade. A maioria das pessoas nunca faz essa jornada. Elas permanecem presas a uma versão de si mesmas moldada por influências externas. Vivem de acordo com expectativas, sem questionar se a vida que levam está alinhada com quem realmente são. Buscam validação no mundo exterior, acreditando que a felicidade vem da aprovação, do sucesso ou do pertencimento. No entanto, no fundo, há um desconforto silencioso, uma sensação inabalável de que algo está faltando. Jung acreditava que a vida verdadeira começa quando paramos de fugir de nós mesmos. Mas, antes de falarmos sobre o que significa encontrar a si mesmo, precisamos entender o que impede a maioria das pessoas de fazer isso. Desde o momento em que chegamos ao mundo, somos condicionados. Recebemos nomes, identidades e papéis pré-definidos. Nos ensinam o que é aceitável e o que não é, o que é recompensado e o que é punido. Esse processo é tão sutil e gradual que raramente o questionamos. Nos adaptamos, nos conformamos e, com o tempo, aprendemos a suprimir partes de nós que não se alinham com as expectativas ao nosso redor. Lembre-se da sua infância. Houve momentos em que você se expressou livremente só para ser repreendido? Talvez tenham dito para você ser realista, parar de ser sensível demais ou que certas emoções e desejos eram inadequados. Aos poucos, você aprendeu a esconder essas partes, a guardá-las onde ninguém pudesse vê-las. E, ao fazer isso, começou a construir uma máscara, o que Jung chamou de persona. A persona é o rosto que mostramos ao mundo. Ela nos permite funcionar na sociedade, navegar relacionamentos e ganhar aceitação. Mas aqui está o problema. Quanto mais nos identificamos com essa máscara, mais perdemos contato com o nosso verdadeiro eu. Começamos a acreditar que somos a persona, esquecendo que há algo mais profundo por trás dela. E então, há o outro lado, a sombra. Se a persona é o que mostramos ao mundo, a sombra é o que escondemos dele. Ela é composta por tudo que rejeitamos ou suprimimos em nós mesmos. Nossos medos, desejos não ditos, vulnerabilidades e até forças ocultas. E aqui está o mais profundo. A sombra não desaparece só porque nos recusamos a olhar para ela. Ela opera sob a superfície, influenciando nossos pensamentos, comportamentos e até nossas reações emocionais. As partes de nós que rejeitamos não vão embora. Elas se manifestam de formas inconscientes, muitas vezes como projeção. Você já odiou alguém intensamente sem entender exatamente por quê? Já ficou irritado por certos comportamentos alheios que provocaram uma reação emocional forte? Jung acreditava que, quando nos sentimos perturbados por certas qualidades nos outros, é porque essas mesmas qualidades existem dentro de nós, escondidas em nossa própria sombra.
E se eu dissesse que dentro da sombra está a chave para a verdadeira autodescoberta? Que as partes de você que você reprimiu e ignorou não são suas inimigas, mas sim as peças faltantes da sua totalidade? O grande insight de Jung foi este: o crescimento psicológico não é sobre eliminar a sombra, mas sim integrá-la. É sobre mergulhar nas profundezas do seu inconsciente e encarar o que você negou. Porque, quando você faz isso, desbloqueia uma fonte profunda de poder pessoal, autenticidade e liberdade. É aqui que a jornada real começa. Você está pronto para confrontar a verdade de quem você é? Para se libertar das ilusões que o moldaram? Porque o que vem a seguir desafiará tudo o que você pensava saber sobre si mesmo e abrirá a porta para uma vida que é verdadeiramente sua. A maioria das pessoas vive acreditando que já sabe quem é. Elas se definem por seu nome, seu trabalho, sua cultura, suas experiências passadas. Mas e se eu dissesse que sua identidade é muito mais complexa do que você imagina? Que o eu que você acredita ser é apenas uma construção superficial, uma fração de uma realidade muito mais profunda. Carl Jung acreditava que dentro de cada indivíduo existe um mundo oculto, uma paisagem interior vasta e intrincada, cheia de memórias esquecidas, emoções reprimidas, desejos não reconhecidos e potencial não explorado. E a chave para verdadeiramente se encontrar não está em construir uma nova identidade, mas em desenterrar o que foi enterrado dentro de você. Vamos refletir por um momento. Você já sentiu um anseio profundo e inexplicável por algo maior? Uma sensação de que existe uma versão mais ampla de você esperando para emergir? Isso não é apenas imaginação, é a voz do seu inconsciente chamando você para algo maior. Jung chamou esse processo de individuação. Ele acreditava que a verdadeira realização vem não da conformidade com expectativas externas, mas da integração de todos os aspectos de nós mesmos, o bom, o ruim, a luz e a sombra. Mas antes que possamos integrar essas partes, precisamos primeiro confrontá-las. E é aqui que a maioria das pessoas para. Por quê? Porque encarar a si mesmo é desconfortável. Exige olhar para aspectos de sua personalidade que você ignorou por muito tempo. Requer que você questione crenças arraigadas, enfrente seus medos e confrontar os conflitos internos que moldaram sua vida. Pense nisto. Com que frequência evitamos o silêncio? Quantas vezes nos distraímos com trabalho, redes sociais, entretenimento, qualquer coisa que nos impeça de ficar sozinhos com nossos próprios pensamentos? Essa distração constante não é acidental. É um mecanismo de defesa, uma forma de evitar as perguntas mais profundas que ficam abaixo da superfície. Mas não importa o quanto tentemos evitá-las, esses aspectos ocultos não desaparecem. Eles aparecem de maneiras inesperadas, através da ansiedade, da autossabotagem, de relacionamentos insatisfatórios ou de uma persistente sensação de estar perdido. Jung acreditava que nossa mente inconsciente está sempre falando conosco, mas aprendemos a ignorar suas mensagens. Porém, quando começamos a prestar atenção, percebemos padrões. Começamos a notar como nossas feridas mais profundas influenciam nossas escolhas, como nossos desejos reprimidos moldam nossos comportamentos e como as coisas que mais tememos frequentemente guardam as maiores lições. Vamos considerar um exemplo simples, mas poderoso: o medo da rejeição. Muitas pessoas passam a vida aterrorizadas com a ideia de serem julgadas ou abandonadas. Elas buscam aprovação, evitam conflitos e reprimem seus verdadeiros pensamentos para manter a harmonia. Mas de onde vem esse medo? Será que é realmente sobre as opiniões dos outros ou vem de algo mais profundo? Talvez uma ferida antiga, uma experiência da infância, um momento em que se sentiram invisíveis ou indignas? Jung diria que esse medo não é apenas uma emoção, é um aspecto sombrio do eu que não foi plenamente reconhecido. E até que seja trazido à luz, continuará a controlar nossas ações nos bastidores. Mas aqui está a parte incrível. Quando finalmente enfrentamos essas partes ocultas, elas perdem o poder sobre nós. Imagine por um momento como seria viver sem medo do julgamento alheio.
falar sua verdade sem hesitação, tomar decisões não baseadas no que os outros esperam, mas no que ressoa profundamente dentro de você. Esse é o poder da individuação. Não se trata de se tornar alguém novo, trata-se de se tornar mais de quem você realmente é. Mas como começamos? Como descobrimos as forças inconscientes que moldam nossas vidas? Jung acreditava que uma das maneiras mais poderosas de acessar o inconsciente é através de símbolos, sonhos e introspecção. Também enfatizava a importância da expressão criativa, arte, escrita, música e outras formas de autoexploração, como caminhos para acessar e integrar a mente inconsciente. Mas talvez o passo mais importante seja simplesmente este: consciência. No momento em que você começa a questionar seus pensamentos, suas reações e suas crenças mais profundas, você já está dando os primeiros passos em direção à transformação. Quando você para de fugir do desconforto e começa a encará-lo com curiosidade, você começa a reivindicar seu verdadeiro eu. Porque aqui está a verdade: a maioria das pessoas vive a vida inteira como estranhas para si mesmas. Elas seguem os caminhos já traçados, sem perceber que têm o poder de escolher algo diferente. Elas reprimem sua verdadeira natureza, em perceber que sua maior força está em abraçar tudo o que são. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Você tem o poder de se libertar das ilusões que o mantiveram preso, de se livrar das camadas de condicionamento e medo que o impediram de viver plenamente, de se tornar a totalidade de quem você é, sem medo e sem desculpas. E na próxima parte, vamos explorar algo ainda mais profundo: os arquétipos ocultos dentro de você. Esses padrões ancestrais, enterrados no fundo da sua psique, guardam a chave para desbloquear seu maior potencial. O que você está prestes a aprender pode mudar para sempre a forma como você se vê. Se a jornada do autoconhecimento fosse tão simples quanto tomar uma decisão, todos já estariam vivendo em perfeito alinhamento com sua verdadeira natureza. Mas, como vimos, o processo é muito mais complexo. Não se trata apenas de escolher quem queremos ser, mas de descobrir as forças que nos moldaram, enfrentar as partes de nós mesmos que rejeitamos e integrá-las em uma identidade autêntica e completa. Mas aqui surge uma pergunta crucial: por que nos sentimos atraídos por certos comportamentos, desejos ou medos? Por que repetimos os mesmos erros ou caímos nos mesmos padrões, mesmo quando tentamos mudar? A resposta de Carl Jung foi revolucionária. Ele acreditava que dentro de todo ser humano existem padrões universais, modelos psicológicos profundamente enraizados que influenciam nossos pensamentos, emoções e comportamentos de maneiras que muitas vezes não compreendemos totalmente. Ele chamou esses padrões de arquétipos. Jung propôs que os arquétipos são imagens primordiais, armazenadas no que ele chamou de inconsciente coletivo, um nível da psique compartilhado por toda a humanidade, herdado das experiências de nossos ancestrais. Esses arquétipos moldam nossa identidade, nossos relacionamentos e até a maneira como enxergamos o mundo. Pense nas histórias contadas ao longo da história: a jornada do herói, o mentor sábio, o vilão sombrio, a criança inocente. Esses personagens não são apenas ficção, eles representam forças psicológicas que existem dentro de todos nós. E quer percebamos ou não, esses arquétipos estão constantemente atuando em nossas vidas. Por exemplo, considere o arquétipo do herói. Esta é a parte de você que anseia por um propósito, que se sente chamado para algo maior. É a parte que busca superar obstáculos, crescer e se tornar uma versão mais forte de si mesmo. Mas esse arquétipo não existe isolado. Ele sempre está acompanhado pela sombra, o lado reprimido que contém seus medos, fraquezas e até potenciais não realizados. Nos mitos, o herói sempre precisa enfrentar a sombra, simbolizada como um monstro, um inimigo ou um grande desafio, antes de poder evoluir. E na vida real? Você já teve um momento em que sabia que precisava mudar, mas algo dentro de você resistia? Uma oportunidade de crescer, mas o medo ou a autossabotagem o segurou? Isso é a batalha entre o herói e a sombra, acontecendo dentro de você. O erro que a maioria das pessoas comete é tentar suprimir a sombra, em vez de entendê-la. Mas Jung acreditava que a verdadeira transformação acontece quando integramos a sombra, não a rejeitamos, mas aprendemos com ela. Exemplo: se você luta contra a insegurança, em vez de ignorá-la, pergunte:
De onde vem essa dúvida? Ela é realmente sua ou foi plantada por experiências passadas? Que lições ela traz? Será que dentro dessa insegurança existe uma força oculta como humildade ou introspecção? Quando começamos a ver nossas lutas não como fraquezas, mas como mensagens do inconsciente, tudo muda. Mas os arquétipos vão além do herói e da sombra. Um dos mais poderosos é o par ânima, feminino e ânimos, masculino. Jung acreditava que todo homem carrega um lado feminino oculto, ânima, intuição, emoção, criatividade. Toda mulher carrega um lado masculino oculto, ânimos, lógica, ação, assertividade. Quando essas energias estão em equilíbrio, nos sentimos completos, mas quando são negadas, surgem conflitos internos. Um homem que reprime sua ânima pode ter dificuldade em expressar vulnerabilidade. Uma mulher que reprime seu ânimos pode hesitar em assumir o controle da própria vida. A chave é abraçar ambos os lados, em vez de fugir deles. Tudo isso nos leva à verdade mais importante que Jung descobriu. Encontrar a si mesmo não é sobre se tornar algo diferente, é sobre se tornar completo. Não se trata de destruir a sombra, mas de integrá-la. Não se trata de escolher entre lado masculino ou feminino, mas de equilibrá-los. Mas há um último obstáculo, o maior de todos. Algo escondido no próprio cerne de como percebemos a realidade. E é isso que exploraremos a seguir, porque a maior ilusão não é o medo, a dúvida ou o condicionamento. É a ilusão de que você é apenas quem pensa ser. Até agora, exploramos as máscaras que vestimos, a sombra que evitamos e os arquétipos que nos moldam. Mas há uma revelação ainda mais profunda, uma que desafia a própria noção de quem você acredita ser. Carl Jung e muitos sábios antes e depois dele compreenderam algo radical. O eu que você conhece é apenas a superfície. A maioria das pessoas vive presumindo que sua identidade é fixa, uma coisa estável, definida por suas memórias, traços de personalidade e experiências. Mas e se você não for apenas essa narrativa? E se o você que conhece for apenas um fragmento de algo muito maior? Jung chamou essa totalidade oculta de self, o si mesmo, o seu verdadeiro eu, além do ego, além das máscaras, além até da sombra. Isso significa que suas dúvidas, seus medos, seus desejos conflitantes, nenhum deles é você por completo. A voz na sua cabeça que diz, isso sou eu, ou isso não sou eu, é apenas parte de um quadro muito mais amplo. Você não está preso à pessoa que acredita ser hoje. O ego não é seu inimigo, é uma ferramenta útil para navegar o mundo. Mas ele limita sua percepção, como um funil que só deixa passar certas informações. O ego diz, eu sou, meu nome, minha profissão, minhas conquistas. O self sussurra, você é o observador por trás de tudo isso. O problema surge quando nos identificamos demais com o ego, acreditando que seus medos, suas defesas e seus julgamentos são tudo o que existe. Como quebrar a ilusão? Jung sugeriu um caminho, mas ele exige coragem. 1. Questione sua narrativa. Por que eu acredito que sou essa pessoa? O que aconteceria se eu deixasse de me definir por meus erros passados? 2. Observe sem julgar. Em vez de eu sou ansioso, experimente. Estou experimentando ansiedade agora. 1. Essa pequena mudança de linguagem abre espaço para algo maior que o problema. 3. Abrace o paradoxo. Você é tanto a persona quanto a sombra, tanto o herói quanto o vilão de sua própria jornada. Permitir que esses opostos coexistam é a essência da totalidade. No final, Jung não estava falando sobre encontrar a si mesmo como quem encontra um objeto perdido. Ele falava de lembrar-se, de reconhecer que você já foi completo o tempo todo, mesmo quando não parecia. Quando você para de brigar com partes de si mesmo, sobra mais energia para viver. Quando você entende que não são seus pensamentos, mas aquele que os observa, o medo perde poder. E quando você se permite existir além dos rótulos, a vida deixa de ser uma performance e se torna experiência pura. Se você não é a história que conta sobre si mesmo, quem é você quando para de tentar ser algo? Se essa mensagem deu mais sentido à sua vida,
Curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal Paradoxo da Mente. E ative o sininho para receber outros conteúdos como este. Obrigado!